Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de Números, capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor Jeová feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor Jeová lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor Jeová lhes tinha dado. Então a ira do Senhor Jeová se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Jeová. Assim se acendeu a ira do Senhor Jeová contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor Jeová. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor Jeová contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porque nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse:
Se isto fizerdes assim, se vos armardes à guerra perante o Senhor Jeová, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor Jeová, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor Jeová, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor Jeová e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor Jeová. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor Jeová. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor Moisés, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos bens e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor Jeová, como tem falado o meu senhor Moisés. Repetindo: mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor Jeová, como tem falado o meu senhor Moisés. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado, cada um para a guerra, perante o Senhor Jeová, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor Jeová falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor Jeová à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram Adibom, Atarote e Aroer. E Atarote, Sofã, Jazé, e Jogbeá, e Bet-Ninra, Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e Quiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas cidades, e chamou-as Avote Jair. E foi Sinoba, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba,
segundo o seu próprio nome. As jornadas desde o Egito até Moabe, capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor Jeová. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor Jeová tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor Jeová executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atavá. E partiram de Quibrote-Atavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbna. E partiram de Líbna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Zior-Geber. Partiram de Zior-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme ao mandado do Senhor Jeová, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês.
e era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul, na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Hor, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda expulsar os cananeus. E falou o Senhor Jeová a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair alguém, ali a possuirá, segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por agulhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Os limites da terra. Capítulo 34. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente, e este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá de Azaradar e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente,
e este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifon, e as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azarenã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo, irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor Jeová mandou dar às 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Os homens que dividiram a terra. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartiram a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, príncipe de Parnaque. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Zacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. As cidades dos Levitas, capítulo 35. E falou o Senhor Jeová a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitam. E também aos levitas dareis arabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las,
porém os seus arabaldes serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis, para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. As cidades de refúgio. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidade que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgios para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã, cidade de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com uma pedrada de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ela morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e ela morrer, certamente morrerá aquele que a ferir. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, e que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis.
e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu sou o Senhor Jeová, habito no meio dos filhos de Israel. O casamento das herdeiras, capítulo 36. E chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor Jeová mandou a meu senhor Moisés que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor Moisés foi ordenado pelo Senhor Jeová que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de vossos pais e acrescentada à herança da tribo a quem vier a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor Jeová, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor Jeová mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai.
Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um, à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam, cada um, a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão, cada uma, à sua herança, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maalá, Tirza, Ogra, Milca e Noa, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor Jeová, através de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. Aqui termina o livro de Números. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, venho nesse exato momento agradecer-te pela conclusão da gravação do livro de Números. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa todos os que ouvirem esta mensagem para a glória do teu santo nome. Abençoa as novas gravações que se seguirão para a glória do nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, meu Deus e meu Pai, através do teu Espírito Santo. Amém e amém.